Graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. O tema de hoje é 7 hábitos que o cristão tem que ter. O primeiro hábito que o cristão tem que ter é amar Deus sobre todas as coisas. Conforme está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 17 em diante. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E também um outro texto aqui, Romanos capítulo 12, versículo 1, olha como o apóstolo Paulo, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele roga, do mesmo modo eu rogo também, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O irmão e a irmã tem que se organizar e tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 6, é um texto bem conhecido, aqui tem promessas no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele deixa bem claro, um texto que ele deixa bem claro, que nada ele vai deixar faltar para aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele deixa bem claro, as demais coisas serão acrescentadas. Aqui no versículo 25 ele vai dizer assim: por isso vos digo, Jesus dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não vales vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos pelo vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então aqui ele fala assim, os gentios se preocupam, né, por essas coisas. Assim, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, e por conta disso, os gentios, eles não amam Deus sobre todas as coisas. Você vê que o texto não está falando dos judeus aqui, né? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Ele está falando do gentio, porque os judeus, eles colocam a confiança no nosso Deus Todo-Poderoso, né? Por isso que agora Jesus Cristo está dizendo no versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 24, é um texto bem conhecido também, que ele fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai dedicar a um e desprezar o outro, ou vai amar mais a um e aborrecer o outro ali. Né? Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Você vê que para o trabalho ninguém arruma desculpa, mas para estar vindo aos cultos, né, as pessoas sempre têm uma carta debaixo da manga, não é? Para dar desculpa. Então, tem esse ato, né, assim, se organiza o seu dia. Quando chegar o dia do culto, né, deixa tudo organizadinho para você não estar perdendo. Amém? Grandes coisas Deus tem na sua vida. Então, você tem que ter esse hábito, né, que é o primeiro hábito que eu estou passando. O segundo é ter uma vida de leitura. Uma vida de leitura, até mesmo para você entender o que o pastor está passando, os ensinamentos. É necessário você ter uma vida de leitura. Aqui em Apocalipse fala sobre isso. Ele vai falar assim, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. É o segundo hábito que você tem que ter, uma vida de leitura.
Então, bem-aventurado aqueles que leem, olha aqui, feliz aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, feliz aquele que lê. Né? O que você tem feito assim no seu dia a dia? Você tem tirado ali pelo menos uma horinha para estar lendo a palavra do Senhor? Ou não? Você tem perdido o seu tempo? Facebook, Instagram, às vezes joguinhos, né? Você entendeu? Então, tira esse tempo, assim, tem esse hábito de ter uma leitura. Não apenas ler as Escrituras, mas meditar nelas. Amém? O terceiro hábito, o irmão tem que saber ouvir. Né? Você vê que Deus ele deu 2 ouvidos e uma boca só. Né? Ouvir mais e falar menos. Assim, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Já que nós estamos aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quantas pessoas não têm vivido as bênçãos de Deus por não ouvir a palavra de Deus? Né? Por não ouvir. Às vezes está até mesmo dentro da igreja, mas o inimigo tem roubado a palavra de Deus. É assim, a pessoa está dentro da igreja, mas a mente está longe da palavra. Assim, está em outras coisas, está caminhando para outros lados e não está entendendo, não está ouvindo a palavra de Deus. Então, assim, o terceiro passo, né, o terceiro ato que o irmão tem que ter é ouvir. Quantas pessoas não têm esse costume, né, de ouvir? Às vezes você está conversando com o irmão não está nem prestando atenção, não vê a hora de você terminar, às vezes até atropela assim, a conversa, não deixa nem o irmão terminar de falar, para falar logo. Né? Então, assim, não tem esse costume, tem um ato de ouvir mais e falar menos. Né? Tem esse ato, que você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Você vai ter vitórias, vai ter bênçãos. Então, o primeiro ato que o cristão tem que ter é amar Deus sobre todas as coisas. O segundo é ter uma vida de leitura. O terceiro é saber ouvir. E o quarto, meus irmãos, é não dar crédito em tudo que ouve. Você entendeu? O quarto é isso. Você vê que a igreja de Tessalônica, eles estavam ouvindo Paulo falar, mas eles não esperavam Paulo terminar e não queria saber. Mas assim, a igreja de Bereia, eles ouviam Paulo falar, aí quando Paulo terminava, Paulo ia embora, depois eles se reuniam e meditavam na palavra de Deus. Por isso que eu falo assim, né, você não pode dar crédito. O quarto ato que você tem que ter é não dar crédito a qualquer um que vem falar de Deus para você. Né? Então vamos aqui em Atos capítulo 17. Versículo 11, olha aqui. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então você tem que ter esse ato, sabe, de ouvir, esperar ali o irmão falar. Quando ele terminar de falar, deixa ele embora. Depois você vai e medita para ver se o que ele está falando bate com as Escrituras, para às vezes você não ficar preso, né, presa numa religiosidade, sabe? Uns ensinamentos de homem. Deus, ele quer te libertar até mesmo de religiosidade, uma coisa que aprisiona muitos cristãos, vamos dizer assim. Né? Você vê que Jesus Cristo fala em Mateus, capítulo 24, acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, né? Farão prodígios, maravilhas, né? Mas assim, você tem que tomar cuidado, assim. Cautelai-vos que ninguém vos engane. Olha o que está escrito aqui em 1 João capítulo 4. Deixa eu pôr aqui rapidinho. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, não dê crédito, né? Não dê crédito. Assim, ouve, mas não dá crédito, assim, provai. Como você prova? Analisando as Escrituras,
fazendo igual a igreja de Beré, né? Analisando ali, né? Por exemplo, se bate com a palavra de Deus, aí você vai dar um ponto, ó, beleza, firmeza, você pregou a palavra de Deus mesmo. Agora, se não, se afaste dessas pessoas, você entendeu? Não dê crédito. Vamos aqui, ó, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 também. Ele vai dizer assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então aqui por quê? Essas pessoas iam sair da presença de Deus, iam seguir aqui, ó, espíritos enganadores, ensinamentos de demônios, por não, sabe, por não meditar ali na palavra de Deus e por dar crédito a esses falsos mestres, né, esses falsos mestres. O quinto hábito que um cristão tem que ter é colocar a palavra em prática, né? Tiago vai falar sobre isso primeiro, ali, Tiago, capítulo 1, versículo 22, para a gente não ser apenas ouvinte, mas praticante, né? Tiago, capítulo 4, versículo 17, vai falar: aquele que sabe fazer o bem e não faz, daí está pecando. Então, o quinto hábito que o cristão tem que ter é colocar a palavra em prática, amém? O sexto hábito que o cristão tem que ter é uma vida de oração e jejum. Eu vou pegar aqui Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Outros textos, Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre oração. No versículo 1, Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, olha aqui, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então você tem que ter esse hábito, meu irmão e minha irmã, de oração, de jejum, amém? Paulo vai falar que a gente tem que orar sem cessar, sem parar, sabe? Então, assim, e o último é confiar no Senhor. Você entendeu? Confiar. O Salmo 84, versículo 12, ele vai falar assim, que bendito é o homem que confia no Senhor. Né? O Salmo 9, no versículo 10, vai dizer assim, deixa eu ler aqui, Salmo 9, versículo 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampararás os que te buscam. Então você tem que ter essa confiança, amém? Salmo 20, no versículo 7, vai falar: uns confiam em carro, outros em cavalo, eu, porém, confio no Senhor. Então tenha esse hábito, meus irmãos, e não se conformeis, igual está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então tenha esses hábitos, amém? De buscar Deus sobre todas as coisas, uma vida de leitura, saber ouvir, mas não dar crédito em tudo que você está ouvindo, né? Colocar a palavra em prática, uma vida de oração e confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Né? Você tem hábitos, sim ou não? Às vezes você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz não é nem escovar os dentes, é pegar no celular. Então tenha o hábito de, antes de você for fazer qualquer coisa, orar, você entendeu? Né? Assim, apresentar o seu dia para o nosso Deus, pedir livramentos, e vai colocando esses hábitos, vai se organizando, meus irmãos, que grandes coisas Deus irá fazer na vida dos irmãos, amém? 7 hábitos que o cristão tem que ter, é esses daqui, amém? Forte abraço, um beijo no coração, e ficam todos com Deus, e até o próximo vídeo.